Olá, hoje vamos trabalhar o gênero textual fábula. O que é uma fábula? Vamos pensar? Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C., o próprio nome se remete às histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo ou narrativa. Então a gente sabe que a fábula é um texto narrativo, que alguém conta uma história. Quando fala que é tradição oral, quer dizer que ela é contada, não necessariamente a pessoa tem que ler num livro. Vamos pensar assim, talvez seu vovô ou sua vovó te conte uma história que tenha lição de moral. Ele não sabe que é uma fábula, mas você agora sabe. Quando um texto tem lição de moral, ele é uma fábula, normalmente. Principais características de uma fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional. Quer dizer que ela é de mentira, ela não aconteceu de verdade. E que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, entre outras. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola, levando à construção de um ensinamento. Então, uma das principais características da fábula é que ela utiliza animais. Esses animais têm características humanas, então eles falam, eles têm sentimento. E o intuito da fábula é ensinar alguma coisa, passar alguma lição de moral. Estrutura da fábula. Sendo uma fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início apresentamos os personagens e a situação. Depois desenvolvemos o texto de uma forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Então, assim como a maioria dos textos, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma história, tem que ser bem contada, porque senão fica sem pé nem cabeça e você não entende. Você não vai entender a moral se o texto não for bem escrito. Agora, a Pro vai contar a história da cigarra e as formigas, que está no livro Aprender Sempre de Português. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco do seu trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Agora vocês vão responder as questões. Prestem atenção, que a Pro vai fazer leitura das questões com vocês. Depois, lá no Google Class, a Pro deixa um formulário, é só você responder no formulário. Caso você não consiga responder no Google Formulário, aí você responde no caderno, tá bom? Então vamos lá. Quais são os personagens da história? Vocês vão procurar quais são os personagens da história. Qual trabalho foi realizado pelas formigas? Tá lá na fábula. Qual foi o trabalho realizado pelas formigas? Quais estações do ano são mencionadas na fábula? Lembrando que a gente tem 4 estações do ano.
Primavera, verão, outono e inverno. Eles mencionaram 2. Vocês vão olhar lá na fábula e vão descobrir quais são. Escreva com suas palavras a moral da história. Então, moral é um ensinamento. Qual foi o ensinamento? Lá tá bem não, moral. Mas vocês vão escrever com a palavra de vocês, tá bom? É isso. Tá lá no Google Class. Qualquer dúvida, mande mensagem para a professora, tá bom?